Beleza, turma, bora lá. Hoje a gente muda de assunto. Por que pareça, tá? Tipo assim, é tudo sanitário, mas hoje a gente começa a mudar de assunto, tá? Presta atenção aí, Lucas, comigo, porque senão você vai ficar boiando depois. Vê aí se ela vai vir. Mas muita atenção, porque tipo assim, se boiar hoje com memória. Hoje a gente vai falar de circuito com memória. Tá gravando as aulas? Tô gravando. Tá gravando, tá tudo gravando. Oi? Se eu não coloquei lá ainda, eu esqueci. Mas vai acontecer hoje na hora do almoço. Vocês estão nervosos hoje, hein, cara? Vocês estão energéticos. Eu gosto de ver vocês assim. Uma semana de folga faz bem, né? Então vamos aproveitar. Faz bem pro coração. Então, vamos aproveitar essa energia aí. Aproveite essa energia comigo aqui. E presta atenção no que vai acontecer. Porque hoje a gente vai fazer uma parada que parece super trivial, mas é meio que acontece quase uma mágica lá dentro do. Assim, no circuito. A gente vai fazer circuitos que são super simples. Eles só tem duas portas lógicas, tá? Só que os bichos têm uma mágica acontecendo lá dentro. E meio que essa mágica eu quero discutir, porque o circuito que a gente vai ver hoje, a gente vai fechar uma caixinha preta no final da aula. E essa caixinha preta vai virar o tijolo para a gente fazer todo o resto daqui para frente. Tá? Inclusive Sysmic, inclusive computador, inclusive telefone, inclusive tudo. Tudo bem? Então vem comigo aqui para vocês sacarem o que está acontecendo. Tá? Então a gente começa a falar de circuitos com memória. Não, a gente vai chamar de sequencial. Sequencial. Agora a sequência de entradas importa. O combinacional que a gente estava fazendo até então. Tá? O combinacional, a saída só depende de uma combinação das entradas. É só o que tem para fazer, né? Você vê os zeros e uns, mistura eles e só sai 0 e 1 também, certo? É uma combinação das entradas. Tá? A saída. Agora não, o que a gente vai fazer é a saída vai depender da sequência de informações, da sequência de bits que eu apresentar para o circuito. Tá? Só que eu vou dar uma definição aqui hoje para vocês. Ela vai soar super trivial. E aí, ao longo do caminho, vocês vão ver que vocês vão ter uma certa dificuldade com ela. Mas por isso que eu vou apresentar logo muito cedo, tá? Que é a ideia do que eu vou chamar de estado. E é o que a gente vai fazer. Vai se encaminhar. A gente vai fazer máquinas de estado. A gente é o nome técnico delas. Máquinas de estado, tá? Máquinas que se preocupam cuja característica principal é lidar com essa coisa que eu vou chamar de estado, tá? E o que é o estado? O que é o estado, tá? É uma coleção de variáveis. Uma coleção de variáveis cujos valores, num determinado momento, eu vou lá, tem um determinado momento X, eu olho essas variáveis, eu olho os valores dessas variáveis, e essas variáveis aqui representam toda a informação, toda a informação necessária para entender o histórico do circuito. Para entender o histórico do que aconteceu com ele. Do que ele foi vendo nas entradas. Então, em vez de ficar guardando uma sequência de, sei lá, pensa só uma máquina que tem estado, é uma máquina super simples para começar a brincadeira, tá? O interruptor que liga e desliga a luz aqui da sala. É uma entrada que tem um bit, é uma máquina. O interruptor sozinho é uma máquina que tem um bit de entrada. Você aperta, você tipo, bota ele numa posição ou bota em outra. Você bota ele na posição 1 ou na posição 0. Na posição para cima ou na posição para baixo. Na posição apertada ou na posição desapertada. Um botão. Nada além disso, né? Você pode representar isso com bit, certo? E aí perceba. Na hora que você vai lá e bota assim, sei lá, no meu caso aqui, para cima, liguei a luz. Ele lembra que a luz está ligada, certo? Eu não preciso ficar lá o tempo todo segurando, falando para ele, deixa a luz ligada. Eu falo uma vez, eu boto a informação uma vez, tchuc, e ele lembra, certo? E o que é o estado? O estado aqui pra gente é a luz ligada.
É bem trivial aqui agora, por enquanto, esse exemplo. Vai sofisticar ele, tá? Mas o que é o estado? É a luz ligada. Agora, você percebe que eu posso ir lá, desligar a luz, e aí ligar a luz de novo. E aí, o que é o estado naquele momento? Ó, liguei, aí desliguei, liguei de novo. O que é o estado naquele momento? É a luz ligada, certo? Só que vocês concordam comigo que o histórico do que foi acontecendo na entrada determina a saída dela. Se eu desligar a luz, desliga a luz. Se eu ligar a luz, liga a luz. Tá? Só que eu não preciso ficar lembrando quando que eu desliguei, quando que eu liguei. Eu só preciso olhar pro estado e falar assim, tá ligado. Tem uma coisa lá, tem um bit que fala pra mim, tá ligado. Deixa ligado aí, tá ligado. Certo? E tem uma entrada que eu vou lá e falo assim, mexe aí. Eu posso ir lá agora ali apertar o botão de novo pra ligar, estando ligado. Aí o que o estado vai virar? Ligado. Tudo bem? Um elevador. Sei lá, vários de vocês aqui moram em apartamento. O elevador está em alguns andares, certo? O elevador está em alguns andares. Aí você, sei lá, imagina que ele está lá no primeiro andar e você está lá no sexto, quer descer. Aí o que você faz, filho? Você vai na porta do elevador. Tem um botão, certo? Você aperta o botão. Você aperta o botão. E aí, alguma coisa lá dentro do elevador muda. Muda. O que eu vou chamar de estado. E tem alguma coisa lá que olha essa informação. O estado que é, nesse momento. Tem alguém lá no sexto andar querendo o elevador. E aí a máquina faz alguma coisa em resposta a isso. Certo? A máquina faz alguma coisa em resposta a isso. Tudo bem? E aí perceba um negócio. Porque a máquina lembra. Imagina que você está lá no prédio. Você está lá no sexto andar. E tem outra pessoa em algum outro andar aqui. Sei lá. 6, 5, 4, 3, 2. Sei lá. Aqui é o pilotis. Tem alguém. Você veio aqui e apertou o botão lá no sexto andar. Aí alguma outra pessoa, sei lá, ao mesmo tempo, ou logo antes de você, ou logo depois que você, foi lá e apertou o botão no terceiro andar. Aí o que o elevador faz? Imagina que o elevador está lá no primeiro andar. Ele vai, sobe e para no terceiro andar. O fato dele parar no terceiro andar, perceba que a máquina está processando, fazendo alguma coisa, né? Foi fornecido para ela. Mas o fato dele ter parado no terceiro andar não apaga o fato dentro da máquina de que ela tem que ir para o sexto. Ela sabe que ela tem que ir em algum momento lá no sexto. Pode ser um elevador meio boboca que fala assim, vou parar no terceiro. Aí, o que acontecer, a pessoa vai entrar lá no elevador, se ela apertar o botão do P, eu vou pro P, eu esqueço. Depois eu cuido do sexto lá, o cara que tá no sexto esperando. Ou pode ser uma outra lógica, um outro elevador, que pensa assim, se tem alguém no sexto, é porque ele quer descer. Porque não tem como ir para cima. Se tem alguém no terceiro, provavelmente ele quer descer. Porque é mais normal a gente querer descer do que subir, estando no meio do caminho. Aí pode ser uma outra máquina, um outro elevador que pensa assim, tá lá no P. Pô, chamaram no 3, chamaram no 6. Eu vou subir direto no 6. Aí eu paro lá. Porque, de qualquer jeito, o cara que tá no 6 vai descer. Então, aí já desço e no meio do caminho, na hora que eu parar lá, na hora que eu estiver descendo, eu paro no 3. E aí vejo o que eu preciso fazer depois. Que as pessoas vão me apertar o botão. Mas perceba que a máquina faz alguma coisa em resposta a ficar lembrando dessas informações que eu fui dando para ela. Tudo bem? E o que é o estado? O que vai ser o estado para a gente? Vai ser alguma forma de representar essa sequência, a sequência das informações chegando. Só que sem eu precisar ficar lembrando da sequência de informações chegando. Eu vou guardar uma informação, que eu vou chamar de estado. E essa informação é o suficiente para eu saber o que eu preciso fazer. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tá com a mão na boca. Hã? Tudo bem? Isso que vai ser o estado. É o que a gente vai querer chegar já. Assim, começar a fazer máquinas que fazem esse tipo de coisa na próxima aula. Obviamente, a gente vai começar pequeno e fazer máquinas maiores. Tá? O que eu quero fechar com vocês hoje? Como é que a gente faz a memória? Porque assim, a gente precisa lembrar alguma coisa. A máquina precisa lembrar que eu apertei o botão do sexto andar. A máquina precisa lembrar que eu apertei o botão do terceiro andar. Ela precisa lembrar alguma coisa.
Aqui no contexto de sistemas digitais, só tem bit, né? Tudo a gente está escrevendo, codificando, usando os bits, certo? Números, bits. Letras, bit. Som, bit. Imagem, bit. Tudo vai virar, tudo a gente vai embutir nos bits, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de lembrar um bit. Porque se eu conseguir lembrar um bit, é só fazer uma cópia disso e eu lembro vários bits. Certo? Aí a gente passa de estado mecânico para digital. Porque, tipo, antigamente, se eu usava a máquina de Turing, ela fazia esse estado, só que era mecânico. A máquina de Turing é uma máquina imaginária, né? Não, sim, a máquina abstrata construiu para destruir a Enigma lá. Aquilo realmente aconteceu. Tipo, ele pegava o estado, ela movia uma pecinha e ela encaixava desse jeito. Então, aquela máquina lá que chama bomba. Tá? É sério, é o nome, é bomba. Aquela máquina lá, que você tá falando lá do Turing, que você viu, provavelmente você viu no filme, né? Que mexe os negocinhos e tal. Aquela máquina lá, ela não é exatamente ainda uma máquina de Turing, ela não é uma máquina universal ainda. Tá? Já é uma máquina programável, é uma máquina bem interessante. Mas, de fato, você pode pensar assim, ela gira uns negócios, umas rodinhas lá, tem ele chama de rotor mesmo. Tem umas paradinhas que gira, e aí na hora que ele gira, tem uma coisa mecânica que fica parada. Se você não mexer nela, ela fica parada. Aquilo está servindo como elemento de memória. Você bota ela numa posição e ela lembra que posição ela ficou. Tudo bem? Agora, isso não é o normal aqui pra gente até agora, porque olha só o negócio. Se eu venho aqui e boto assim, ó. Se eu boto aqui 0 e 0, quanto é que é a saída desse circuito aí? 0. Tudo bem? Aí a pergunta é, o que acontece se eu tirar a informação que entrou aqui? Quanto que é a saída? Hã? Como que é a saída? É uma interrogação, certo? Tipo assim, quanto que é a saída? Não sei. A resposta é, não sei. Não é não tem, é não sei. Na prática vai ter um circuito. Hoje eu vou mostrar isso lá na aula de eletrônica à tarde. Inclusive, quem quiser vir aí, pode até ficar, tá convidado. 2 horas aqui nesse auditório. É uma das aulas de eletrônica mais legais que tem, porque eu vou mostrar na aula de eletrônica hoje à tarde como que faz as portas lógicas. Aí, o circuito lá com os transistores, com a parada toda. E não é difícil de entender. Se vocês chegarem aí, vocês vão entender. Provavelmente vocês vão entender. Hã? Tá querendo o quê? Não tô dando conta nem dos meus BO, né? Aí você vem pra se divertir na aula de eletrônica, você não vai fazer prova. Eu vou ver a cara de sofrimento dos outros. Tem um montão de gente que vai ter que fazer prova. Vamos lá. Então, mas a grande questão é, do jeito que tá aqui, a resposta é, qual a saída? Não sei. Não sei. Literalmente, não sei. Não é 0, não é 1. Pode ser, não é que não é 0. Pode ser 0, pode ser 1. Pode ser alguma outra coisa que nem é 0, nem 1. Eu não sei. A resposta é não sei. É um indefinido. Tudo bem? Repare que até agora o que a gente estava fazendo é isso. Eu dou as entradas. Se eu tirar as entradas, tá? As máquinas que a gente vai começar a fazer aqui hoje, elas são um pouquinho mais espertas. Se eu tirar a entrada, ela até sabe o que fazer. A maioria delas até sabe o que fazer. Tudo bem? Lembrar alguma coisa. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Como é que a gente faz a memória? E eu vou falar uma coisa aqui hoje, que é tipo assim, o que eu vou falar aqui agora é extremamente profundo, tem implicação até filosófica, assim, tá? É sério, assim. Sim. Então assim, não, quase isso. Tem implicação filosófica. E é porque vocês, assim, eu entendo que vocês ficam muito sobrecarregados e muito preocupados em fazer prova, e os BO, né, como é que é? Os BO, não tá dando conta dos BO e tal. Aí a professora fala assim, porra, a professora recomenda os livros, aí você fala assim, cara, que hora que eu vou ler, filho? Assim, eu não tenho tempo nem de pensar, que hora que eu vou ler? Não é assim? Então, eu entendo essa parada aí, tá? Mas eu vou recomendar 2 livros pra vocês, agora aqui, que eles vão falar, tipo assim, vocês vão ler esses livros, vocês vão virar outra pessoa. É um negócio muito louco, assim, tá? O primeiro deles chama Turing
É Annotated Turing ou Turing Annotated? Aí agora. Annotated Turing. The Annotated Turing. Esse livro aqui. Esse livro aqui. Tá no preço, ó. Pô, eu consigo craquear isso aí. Aí é com vocês. Ó, esse livro, ele vai virar uma chave aí dentro de vocês. Que ele é um livro de contar história. O que esse livro aqui faz, tá? Ele lê o paper do Alan Turing. Junto com você. Então tem o paper todinho lá dentro. Só que ele foi pegando primeira frase. O que o cara quer falar com isso? Aí tem um capítulo inteiro. Esse segundo parágrafo aí. O que o cara quer falar com isso? O que ele estava tentando falar? Aí tem um parágrafo inteiro. Então ele lê o paper pra você. Tipo, isso é o tipo de coisa que devia ter mais. Tá? E uma das coisas que vocês vão ver lá, o Turing, ele usou essa ideia de máquinas de estado que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Tá? Aproveitando, não ia ser esse livro que eu ia recomendar, mas do mesmo autor, esse livro aqui, Code. Esse livro é o melhor livro de sistemas digitais que já foi escrito. Code. Esse que tá aqui, o branquinho aqui, ó. Esse é o melhor livro de sistemas digitais que já foi escrito. O problema é que ele é muito ruim se você ler ele pra vir aqui fazer a prova. Tá? Mas depois que você fizer a disciplina aqui comigo, depois que passar o trauma, depois que passar o trauma, depois você falar assim, já aliviei aqui do Edil, aí você lê esse aqui, que aí você vai entender os sistemas digitais. Esse livro é o melhor, acho que o melhor livro que já foi escrito. Tá? Eu consigo ignorar essa música. Vocês têm na livraria da internet, tá? Mas o outro que eu ia recomendar é o do livro do Hofstadter. Esse livro aqui, tá? O mais barato de todos, é o livro mais sinistro também, um dos mais sinistros que já foi escrito. O pessoal chama esse livro aqui de GEB. G-E-B, tá? Porque tem o GEB aqui na capa, né? Tipo GEB. O pessoal chama esse livro aqui de GEB. E esse livro aqui vai falar de recursão, basicamente. Realimentação, etc. Tá? Que é aqui o que eu vou usar para construir o elemento de memória. Vou usar essa ideia de... Eu tenho uma entrada, eu tenho o meu circuito, eu tenho uma entrada, ele produz uma saída. E aí eu vou fazer alguma coisa de tal forma que o circuito consiga ver o que está acontecendo na saída. Tá? E aí você pode olhar assim, professor, mas isso é uma parada muito trivial. Por que isso aqui está... Peraí, deixa eu tirar isso aqui do... Tirar isso aqui e botar no silencioso, que isso está muito moderno. Aí você passa para tu. Peraí, vamos lá comigo aqui. Presta atenção num negócio que estava acontecendo, e até para usar a nomenclatura lá do Hofstadter. Na hora que eu venho, vou usar aquele mesmo exemplo, na hora que eu venho e faço aqui, 0 e 0, e eu falo que a saída é 0, eu que estou vendo de fora, não a máquina, não o circuito, eu que estou fora do circuito, eu estou vendo as entradas e a saída. E eu consigo dizer, inclusive, se a saída está certa ou se está errada. Eu consigo vir aqui e falar assim, a máquina produziu 1 aqui, ela está fazendo alguma besteira. Eu consigo vir aqui e ver que está acontecendo algum erro. Mas a máquina não vê. Lá dentro, a máquina, e esse é uma das, acho que uma das coisas mais difíceis que tem aqui também, que eu não sei dizer ainda como arrumar para vocês. Só tem como dizer o que é. Acho que uma das coisas mais difíceis é você desconectar do como você vê a máquina do lado de fora e pensar como é que a máquina está pensando ali. Porque a máquina, ela vê aqui as entradas dela e a única coisa que ela enxerga são as entradas. É a única coisa que ela enxerga. Ela nem vê a saída. Oi? Ela vê a saída. Ela não vê a saída. Ela produz uma saída. Mas a máquina só é... O que eu chamo de ver? Ela é reagir, é ser sensível. Ela só é sensível às entradas. Ela produz uma saída. É o resultado da operação dela. Mas, alguma coisa acontecer na saída,
A máquina não responde a nada que aconteceu na saída. Por isso que eu digo que a máquina não enxerga a saída. Apesar de que ela que está produzindo a saída. Tá? E é muito difícil de a gente pensar nisso, porque mesmo a gente, ser humano, quando a gente está fazendo alguma coisa, nós temos um certo grau de introspecção. A gente recebe uma entrada, a gente faz alguma coisa e a gente percebe o que é que a gente está fazendo. Quando você está escrevendo, pensa só. Quando você está escrevendo aí no seu caderno aí, você começa a desenhar, uns desenhos, uns rabisquinhos, certo? Você pega a caneta e aí você começa a fazer uns rabisquinhos na coisa. Aí, enquanto você está fazendo, a entrada é alguma coisa que está na tua cabeça e você quer escrever. Ou então, às vezes, é alguma coisa que está no quadro e você quer copiar, por exemplo. Tá? A saída é o rabisco no papel, é a marca no papel. A tinta lá no lugar do papel, em alguns lugares. E aí, olha só o negócio. Você, por exemplo, está vendo ali o quadro e está tentando copiar o que eu desenhei. Aí você está lá produzindo alguma coisa. Enquanto você está fazendo, você está vendo o que está acontecendo. E você está pensando o tempo todo. Essa parada está certa ou está errada. E aí você vai ajustando. Pensa quando vocês estão escrevendo. Tem a pauta lá na linha do caderno, a linhazinha azul. Aí há um objetivo muito claro que você aprendeu lá em criança e nem questiona mais. É para escrever em cima da linha, né? Seguindo a linha, certo? Tipo, tem uma linha lá, tem uma linha. E aí é para você escrever seguindo a linha. Eu não sei dizer se essa cor ficou boa. Amarelo, vai ser melhor. É para você escrever seguindo a linha, certo? A coisa mais natural do mundo pra gente hoje em dia, né? Aí eu convido todo mundo. É um exercício realmente de 30 segundos. Todo mundo que tá com o papel aí na sua frente. Bota a caneta no papel agora, no começo de uma linha. É sério, faz esse exercício agora. Porque a sensação, a emoção, tipo assim, ela influencia na parada. Tipo assim, você internalizar a parada. Bota a caneta no começo de uma linha. Escolhe uma linha qualquer aí. Aí eu vou digitar alguma coisa aqui pra você e você vai escrevendo, ok? E aí, em algum momento eu vou falar, fecha o olho. E aí você vai continuar escrevendo com o olho fechado. Só continua escrevendo. Tudo bem? Hã? Você já sabe o que vai acontecer, mas faz. Pra você sentir o que vai acontecer. Então, botou aí o caderno, a linha, a caneta na linha aí? Hã? Então, sei lá. Vou editar aqui agora que eu acabei de falar o que é o estado para vocês. Vai lá. Estado é uma coleção de variáveis. Agora você fecha o olho. Continua. Cujos valores em um dado momento pula a linha de olho fechado. Um dado momento. Pula a linha de olho fechado, bora. Contém toda a informação. Só faz. Contém toda a informação necessária sobre o passado. Todo mundo fez. Sabe essa sensação que você teve agora de escrever de olho fechado? Eu devia ter feito suando no primeiro momento. Sabe essa... perceba um negócio. Você sentiu uma sensação estranha, assim, desconfortável, provavelmente. Vocês que fizeram. Calma. O que eu quero que vocês percebam aqui agora é essa sensação que você sentiu é o que a máquina faz. Essa máquina aqui faz. Ela olha as entradas, você estava me ouvindo falar. É a entrada. Você sabe o que você tem que fazer. Você faz. Você não precisa olhar para fazer, para se movimentar. E na hora que você fechou o olho, você estava vendo as entradas, você estava recebendo a entrada e eu falando. Você sabe o que você tem que fazer e você fez. Sacou? Mas você se importou, porque é desconfortável. Você se importou com
Caralho, eu não sei o que está acontecendo. É isso aí. É assim que essa máquina aqui opera. Essa sensação aí de você fazer alguma coisa, você está recebendo as informações, todas as informações necessárias para funcionar, você está funcionando, você está fazendo o que tem que fazer, mas você não consegue ver o que está acontecendo, ou perceber o que está acontecendo. Tá? Esse tipo de operação eu vou chamar de malha aberta. É uma máquina que funciona em malha aberta. Ela recebe entradas, ela faz alguma coisa, mas ela não sabe o que ela está fazendo lá na saída. Ela não consegue reagir à saída. Ela só faz. Tá? Tem sistemas importantíssimos que funcionam em malha aberta. Normalmente é o que a gente quer. Quando a gente consegue evitar esse tipo de sistema, é bom, porque aí a máquina se autocorrige. Tá? Mas tem sistemas importantes que funcionam em malha aberta. Tipo, para dar um exemplo bem tecnológico assim, tá? Sabe essas impressoras 3D, gente? Tá? Quando ela está imprimindo, o que a máquina está fazendo, ela não consegue perceber a peça que ela está imprimindo. Ela só vai lá se movimentando, botando lá o plástico lá, ela vai movimentando e vai botando plástico. E aí a gente reza para que dê tudo certo. Mas tem hora, e aí você já deve ter visto na internet, quem não viu, vai no YouTube lá e bota lá 3D Printing Fails. Pô, tem hora que às vezes dá errado lá no meio do caminho, e aí a máquina começa a imprimir e aí vira aquelas aranhas. Por quê? Porque ela continua fazendo a mesma coisa que vocês estavam fazendo. Tem as entradas lá chegando, que é as instruções falando, movimenta pra cá, vai pra lá, vai não sei o quê, agora vai andar tantos centímetros pra direita, agora vai pra cima, agora... Tá, as informações estão chegando, ela tá fazendo, mas ela fez alguma coisa errada lá no meio do caminho. E ela só continua fazendo. Ela não sabe que aquilo é uma peça, o que ela tá fazendo lá. Ela só faz o que tem que fazer. Você que tá olhando de fora, você olha e fala, ih, ferrou. Aí você desliga ela para não ficar desperdiçando a parada. Sacou? Mas a máquina não consegue perceber o que ela tá fazendo. Funciona em malha aberta. Tá? Ao contrário, a máquina que percebe o que ela tá fazendo na saída, e aí na hora que acontece uma besteirinha lá, um errozinho, ela imediatamente percebe e consegue reagir, que é você escrevendo vendo, que é você dirigindo de olho aberto, que é você dirigindo com a mão no volante. Você pode dirigir de olho aberto e soltar do volante, e aí? Mas eventualmente vai dar ruim, vai. Sacou? É a gente o tempo todo quando a gente está em pé. Quando a gente está em pé, o normal é cair, gente. A lei da natureza é cair. Quando você fica em pé, você está contra a lei da natureza. Você está desafiando. Você está o tempo todo falando, eu é que mando aqui nessa parada. Só que você está o tempo todo caindo. O tempo todo você está caindo na hora que você está em pé. E pior, quando você está andando, não só você está o tempo todo caindo, como você está caindo para frente. Está caindo para frente. Sacou? E aí o que você está fazendo? Você percebe que você está caindo, aí o que você faz? Você bota o pé na frente. É exatamente o que acontece. Você inclina um pouquinho o corpo para frente. Vocês fazem sem nem perceber. Você inclina um pouquinho o corpo para frente. Aí isso te derruba, isso te empurra, te faz cair. Aí o que você faz? Você bota o pé na frente. Um dos pés você bota na frente. Aí você virou um triângulo assim, né? Tipo, aí você tá estável. Só que você continua caindo. Aí o que você faz? Você bota o outro pé na frente. Aí o que você faz? Porque você tá caindo ainda. Você bota o outro pé na frente. E aí a gente chama isso de andar. Tudo bem? Por que você consegue fazer isso? Porque você consegue perceber quando você tá caindo e quando você não tá caindo. Se você não conseguisse perceber, você caiu. Você só desaba no chão. Que nem uma fruta madura mesmo, assim. Tem gente que tem problema. Em parte, o sensor dessa inclinação do corpo aqui, uma parte dela está no ouvido. Quando você está com o ouvido inflamado, você perde um pouco a sensibilidade desse ângulo que o seu corpo está. Aí é mais fácil você cair. Não sei se já perceberam, gente que tem labirintite, por exemplo. De vez em quando a pessoa levanta e ela cai.
Por quê? Porque meio que desligou o sensor dela de tipo, cara, tipo, eu não sei o que tá acontecendo com o meu corpo. E aí ela cai, desaba. É um negócio, é estranho. Como é que é? Quando você gira, fica rodando. Faz essa brincadeira aí de rodar. Hã? É porque é um líquido, né? Aí quando você gira, o líquido gira. Exato. E aí só que você parou, aí você, tipo, bagunçou a tua noção do qual a direção da parada. Não é difícil ficar em pé? Tá vendo? Por quê? Porque você não consegue perceber o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo com o seu corpo. Qual a posição que ele está. Tudo bem? Essa é a ideia de realimentação. A ideia-chave, essa ideia, o fato de ter realimentação, de várias maneiras diferentes. Aqui vai aparecer de um jeito muito trivial. Vou fazer um fiozinho, copiando um sinal do outro, tá? Mas essa ideia de realimentação é o que mantém os átomos do jeito que eles são. Sem explodir tudo, sacou? É o que mantém as ligações químicas funcionando. É o que todas as coisas de engenharia que vocês veem tem algum esquema de realimentação. A maioria deles. Quando não tem é um problema. Quando a gente não consegue achar um jeito de fazer a realimentação é um problema. Porque a realimentação é a forma do próprio sistema ter essa capacidade de introspecção de falar assim, o que eu estou fazendo, o que de fato eu estou produzindo na minha saída, eu consigo agora julgar. Tudo bem? E esse fato muda tudo. Que é o que você viu aí. Você fechou o olho, muda tudo. Você abre o olho, imediatamente você começa a corrigir o que estava acontecendo na sua escrita, você nem precisa parar de escrever, certo? Imediatamente. Por que na hora que você foi mudar de linha, João, foi tão ruim onde você estava de olho fechado? Você não escreve todo dia, você não sabe o que tem que fazer? Toda hora, você não muda de linha toda hora aí quando você está escrevendo? Por que na hora que você fechou o olho é tão mais difícil? Você não tirou noção disso. Exatamente. Porque você estava usando a informação, você está usando a informação que está voltando. De alguma forma, você está olhando lá a saída do sistema e está usando essa informação de volta. É uma outra informação, além daquela que eu estou falando para você, que é o ditado que eu estou fazendo. O que é que você tem que escrever. Só que você não percebe que você está usando essa informação. Viu? Por isso que é difícil a gente vir aqui, ó, e entender o que a máquina está fazendo. Por isso que é difícil você programar e pensar que nem a máquina pensa. Pensa, entre aspas. Porque você precisa desligar a forma como você funciona e ligar dentro da sua cabeça um simulador de como é que é essa máquina que funciona. E essa parada, ela é uma parada meio difícil de fazer. Não é. Mas aí você precisa tentar fazer. É isso que você precisa procurar fazer. Não me importa aqui se você sabe os endes, você precisa começar a pensar que nessa máquina pensa. Tudo bem? Tá aprendendo a programar? Você precisa aprender a pensar como a máquina pensa e não como você pensa. Essa é a parte difícil. Aprender lá, for. Você decora a sintaxe, você decora. Tem que abrir parênteses, tem que não sei o que negócio no meio, aí fechar parênteses. Essa é a parte fácil. A parte difícil é o que a máquina faz em resposta a isso? Como é que a máquina funciona? Não como eu funciono isso. Tudo bem? Malha fechada. Então olha só o que a gente precisa fazer. Eu preciso produzir, eu preciso de alguma forma pegar a saída aqui e conectar numa das entradas, porque a máquina só vê as entradas, certo? Ela só consegue reagir às entradas. Então eu preciso pegar a saída, ler a saída e trazer a informação de volta para a entrada da máquina. Pra gente vai aparecer um fio mesmo assim, ó, voltando. Tudo bem? E aí o primeiro circuito, provavelmente talvez o mais importante, porque ele seta a ideia toda. Se você entender o funcionamento deles, provavelmente você vai entender o resto todo, tá? É um circuito assim. Tem um inversor aqui. Tem um inversor aqui. Presta atenção no negócio aqui. Malha aberta ainda. Se eu puser 0 aqui nessa entrada, o que aparece aqui no meio? 1. Todo mundo está bem com isso, né? 1. E o que aparece aqui? 0. Se eu fechar isso aqui dentro de uma caixinha preta, assim, é uma caixinha preta meio idiota, né? Porque eu boto 0, sai 0. Se eu puser 1, sai 1. Todo mundo viu que vai acontecer isso. Ela só copia a entrada na saída, certo? É uma caixinha meio idiota mesmo. Tudo bem? Então, vem comigo aqui agora.
Que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a saída e eu vou botar de volta na entrada. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a saída aqui. O que quer que seja a saída. E eu vou colocar ela aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei a saída da máquina, o resultado dela, e eu copiei a informação na entrada da máquina, que é o que ela consegue ver. Todo mundo... Só isso que eu fiz. Tipo, só isso, mas é você, literalmente agora. Até agora, todas as máquinas que eu estava fazendo é você escrevendo de olho fechado. Agora, eu abri o olho da máquina. Então, todos os circuitos que a gente estava fazendo, tudo era malha aberta. Tudo era malha aberta. É o combinacional. Combinacional é basicamente todos malha aberta. Combinacional é malha aberta. Ele vê uma entrada, ele faz alguma coisa, mas ele não sabe saber se... Ele não enxerga a saída. Aqui não. Aqui tá bem nítido assim, pra todo mundo. Eu peguei a saída, o que quer que seja a saída, e botei de volta na entrada. Agora a máquina vê o que ela tá fazendo na saída. Por quê? Porque a saída tá refletida na entrada. Tudo bem? Vocês vão ver que essa máquina tem um problema, a gente vai querer corrigir. Mas olha só o negócio aqui. Olha só o negócio aqui. Se por qualquer motivo que seja, eu não sei ainda como fazer aparecer os bits que eu quero, mas se por qualquer motivo, tá? Aqui na saída tiver 0, o 0 tá aparecendo aqui, certo? Na entrada. No meio vai aparecer quanto? 1. E na saída vai aparecer quanto? 0. Tudo bem com isso? Olha só o negócio. Apareceu um 0 na saída. A gente não sabe ainda... Eu ainda não mostrei, já vou aumentar, vou melhorar essa máquina. Eu ainda não mostrei como que eu escolho esse 0 aí. Como que eu faço esse 0 aparecer. Mas suponha que apareceu um 0 aí. Você ligou e apareceu um 0. Uma mágica aconteceu. Deus tocou, 0. Apareceu um 0 na saída. O 0 na saída produziu um 0 na saída. Todo mundo percebeu que foi isso que aconteceu? O fato de aparecer um 0 na saída, o circuito processa essa informação e produz um 0 na saída, que é o que já estava lá. Isso é um paradoxo. Não, nenhum paradoxo. Pelo contrário. Ele está reforçando aquela informação que eu dei para ele inicialmente. Ó, tem um 0 na saída. Aí essa coisa aqui entrou, processou e falou assim, então o que eu tenho que produzir em resposta são 0, que já é o que já tinha lá. Que é diferente, deixa eu fazer um outro cara aqui. Que é diferente de fazer esse cara aqui, ó. Dá uma olhada nesse segundo cara aqui. Que é um cara que eu vou chamar, entre aspas, de errado, tá? É uma outra função que tem essa mesma cara, né? Ela consegue pegar a saída e tá vendo o que está acontecendo. Se por qualquer motivo aparecer um 0 aqui na saída, esse 0 vai aparecer aqui, tem um fio lá, copiando. No primeiro tap ali, no primeiro aqui, vai aparecer quanto? 1. No segundo tap, aqui, vai aparecer quanto? E aí esse 0 aqui agora tem que produzir quanto na saída? O que o circuito está fazendo? Ele está falando assim, a minha saída está errada? Ele está falando, a minha saída está errada. Porque ele quer produzir uma saída diferente. Ele viu a saída, olha só o que aconteceu. Eu botei um 0 lá. O circuito viu aquele 0 na saída. Aí ele foi processando e chegou na conclusão de que essa saída está errada. Por quê? Porque eu preciso produzir uma saída diferente. Eu preciso apagar esse 0 e botar 1, certo? Tudo bem? Pergunta. Multiplexador para fazer o quê? A primeira vez tem uma entrada normal, aí pega a saída e um multiplexador com duas entradas. A gente vai fazer essa solução, a gente vai solucionar isso, só que vai ser muito mais simples do que você está pensando. Que é para poder a gente escolher qual o bit que a gente bota lá. Tudo bem? Esse é um problema, a gente quer escrever um bit lá. Por enquanto, mas entende aqui primeiro o funcionamento do negócio. Aí olha só o negócio, calma aqui, gente. Esse 1 produziu 1 na saída. Só que esse 1 aparece aqui, certo? Ó, mudou aqui, virou 1. No primeiro tap vai produzir o quê? Então aqui esse 1 vai virar 0.
E aí no segundo tap, o que vai acontecer? Esse 0 vai virar 1. E aí o circuito viu a saída igual a 1 e pensou assim, cara, essa saída tá errada. Porque ele quer produzir uma saída diferente. Porque a saída em resposta daquele 1 aqui agora é quanto? Sim. Ficou... Todo mundo já percebeu que a saída vai ficar assim. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1... Um oscilador, né? Ela não estabiliza a saída. Ela não chega... Esse circuito aqui, esse com 3 inversores, ele não consegue chegar numa conclusão. Tudo bem? Esse tipo... Eu não vou entrar nesse tanto de detalhe aqui com vocês, mas esse tipo de realimentação tem um nome. A gente vai chamar de realimentação positiva. Tá? Esse tipo aqui, que potencialmente produz esse tipo de oscilação. Agora, repare que é muito diferente o primeiro. O primeiro, ele viu um 0, aí ele viu a saída igual a 0, ele processou e chegou na conclusão. Não, a saída está certa. E aí ele reforça aquela saída. Tudo bem? É um comportamento diferente. Eu vou chamar esse outro tipo de realimentação de negativa. Tudo bem? Negativa. Tá? Detalhes do que é positivo, o que é negativo, né? Tem toda uma teoria sobre isso, vocês vão ver nas disciplinas de controle. Quem for da mecatrônica, principalmente aí, da elétrica, também tem disciplina de controle, né? Vocês vão ver, isso aí é o tema da coisa de controle. Quando que é positivo, negativo, quando que é estável a saída, quando que não é, é por aí. Pergunta. Tipo, não tem um fato do que ele vai ser no final, né? Mas eu poderia ser, sei lá, um circuito de isca de um carro, um de Natal, sei lá, não sei. Isso aqui, isso aqui, você está falando? Isso tem utilidade. Isso tem utilidade. Não estou dizendo que não tem utilidade nenhuma. Isso tem muita utilidade. Tá? Não vai ser, tipo assim, aqui no escopo da nossa disciplina a gente não vai usar esse tipo de circuito, a gente não vai fazer nada com ele. Mas a gente vai precisar de sinais mais ou menos periódicos, sim. Tudo bem? Isso tem muita utilidade. Isso tem muita utilidade. Tudo bem? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o de cima. O 1. Aquele pulso do logicista é basicamente esse circuito? Oi? Aquele pulso do logicista que altera com cada... Não faço a menor ideia. Então, ele não está cada pulso. Esse tipo de circuito que a gente chama de astável. Astável. Você pensa assim, estável dá uma ideia de que a coisa fica parada. Instável não é a sensação de que a coisa está mexendo, é a sensação de que a coisa pode estar parada, mas qualquer coisinha tira ela do lugar. Instável é isso. Astável é a coisa que não consegue achar um lugar para parar. Astável. Isso, esse é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa aqui. É o circuito que não acha o lugar dele. Mas não é esse que me interessa aqui. O que me interessa é o estável. Tudo bem? Porque eu quero fazer a memória, eu quero escrever um bit, eu quero apertar o botão do sexto andar do elevador e eu quero que ele lembre que eu apertei o sexto andar do elevador. Não quero que ele fique doido lá. E agora, não, eu não quero que ele fique doido. Eu quero que ele lembre exatamente o que eu falei pra ele. Eu quero dar uma informação e eu quero que ele lembre aquela informação. Tudo bem? O mesmo circuito aqui em cima, em azul. O que acontece se, em outro momento, eu venho aqui, apareceu 1 aqui na saída. Apareceu 1, Deus tocou ali, pá, apareceu 1. Na entrada vai aparecer 1, certo? O que aparece no primeiro tap? O que o circuito produz no primeiro tap? 0. É isso mesmo. O que aparece na saída em resposta àquele 0? O que o circuito fez? Ele viu uma saída, aconteceu uma saída, ele viu isso por meio da entrada dele, e ele produziu uma nova saída, que coincidiu com aquela saída que já estava lá. Ele está reforçando aquela informação que já estava lá. Todo mundo bem com isso? Percebam que a realimentação, o fato de eu pegar a saída e conseguir apresentar de volta na entrada do circuito, faz toda a diferença. Porque eu consigo fazer um circuito que a gente não sabe ainda como eu faço aparecer aquele 0 ou aquele 1 na saída. Já vou corrigir agora. Mas, se eu conseguir botar o 0 ou se eu conseguir botar o 1 na saída, ele reafirma o que eu coloquei lá. Ele mantém, ele lembra o que eu coloquei lá. Todo mundo bem com isso?
Todo mundo bem com isso? Perfeito. Repare que esse circuito, a gente vai dizer que ele tem uma realimentação. Aí, tipo assim, eu vou deixar essa coisa do quantas realimentações tem, não sei o quê, de maneira um pouco mais informal agora. Porque você está vendo, tem um fio que pega um bit e bota em uma entrada. Eu vou chamar isso de uma realimentação. Um pouco mais para frente a gente vai ver melhor, vai sistematizar um pouco mais o que eu vou chamar de realimentação, matemática. Eu vou falar, ó, tem uma equação aqui que descreve isso. O número de equações que vão descrever essa coisa vai me dizer quantos bits eu consigo lembrar. Cada realimentação me dá um bit de memória. Guarda isso por enquanto. Cada realimentação me dá um bit de memória. Tudo bem? Porque lá na frente a gente vai fazer circuitos com mais de uma realimentação. Lembra mais de um bit. Tudo bem? Então vamos lá. Outro, vou chamar assim, detalhe, duplicar. Detalhe, por enquanto é um detalhe, que é o seguinte. Na maioria... Nos livros você não vai ver esse circuito aí desenhado assim. Eu desenhei assim para ficar bem evidente que tem uma saída sendo colocada de volta na entrada. Ninguém teve nem dúvida. Mas como é que você vai ver o desenho desse circuito aqui nos livros? E aí eu vou desenhar aqui agora, porque é assim que eu vou começar a seguir para você ter a mesma referência que você vai ver nos livros. Tá? Presta atenção aqui. Tem dois inversores, certo? Normalmente desenho um embaixo do outro. Esse aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B, tá? O A tá aqui, o B tá aqui. Todo mundo bem com isso? Bem com isso? Perceba que a saída do A vai para a entrada do B. A saída do primeiro, caixinha, conecta direto na entrada do B. A saída do B conecta direto na entrada do A. A saída do B conecta direto na entrada do A. E aí é assim que é desenhar. Assim, parece que tem duas realimentações. Tem duas saídas voltando para entradas, tá? Mas repare que é só um jeito, entre aspas, mais complicado de desenhar um negócio que é tipo um na sequência do outro, com um fio voltando para o primeiro. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou dar um nome aqui, ó. Vou chamar essa saída aqui de Q. Vou chamar essa saída aqui de Q. N. Q tá aqui. No outro, sei lá, o B ou A. Inverti aqui. O Q tá aqui, certo? Q tá aqui. Esse fio aqui do meio. Esse aqui é o QN. Por que eu tô chamando de Q barrado? Tô chamando de N ou barrado. Porque quando um é 0, o outro é 1. Quando um é 0, o outro é 1. Então eles aparentemente funcionam sempre assim, né? Um barrado do outro. Todo mundo bem com isso? O N significa Q barrado. Mas por enquanto é só um nó. Mas não fica assim. Não grava isso. Não grava assim. Ali sempre é o Q barrado. Porque a gente vai ver agora um circuito que ele não é o barrado um do outro. Tudo bem? Todo mundo bem até aqui, gente? Todo mundo bem até aí? Então vamos resolver o problema que é: como que eu escrevo o 0 ou 1 nesse troço aí? Esse negócio lembra. Se eu botar o 0, ele lembra. Se eu botar 1, ele lembra. Como é que eu escrevo o 0? Como é que eu falo para ele? Lembra do 0, lembra do 1. Essa é a pergunta agora. Tá? E aí eu vou usar uma ideia que é a seguinte. Vocês lembram do NAND, NOR, não sei o quê? Vamos olhar em específico a porta NOR. Tá? O NOR é A mais B, tudo barrado, certo? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E aí a saída dela é 1, 0, 0, 0, certo? Aí eu vou convidar todo mundo, uma coisa que eu fiz lá no comecinho, eu faço isso o tempo todo, divide essa parada em duas. E aí, olha só, se eu considerar a entrada A como uma entrada de controle, quando o A for 0, ele produz o B barrado, certo? O inversor. Que é o que eu preciso aqui dentro, né? O inversor. Certo? Se a entrada de controle for 1, eu produzo 0. Todo mundo tá vendo? 0 é algo que eu posso usar para falar assim, escreve 0 aí, ó, num lugar. Ou aqui. Certo?
Ou aqui, ó, o 0 azul aqui, ó. Porque se eu conseguir falar assim, aqui é 0, a máquina resolve o resto, né? Se eu conseguir escrever 0 em algum lugar ali dentro, a máquina resolve o resto. Então essa porta lógica aqui vai servir justamente para mim, para eu fazer isso. Ora, eu vou deixar ela como se fosse um inversor, é a máquina aqui para fazer a memória. Ora, eu vou mudar um bit lá dentro, que eu vou usar como entrada da máquina, uma entrada externa. Que aí eu falo assim, bota um 0 aqui, que eu estou pedindo para você lembrar desse 0 nessa posição. Tudo bem até aí? Então, vamos ajustar. Vamos refazer esse circuito e vamos ajustar. Então, ele vai ficar assim. Duplicar, peraí. Então, ele vai ficar assim. NOR. No lugar daquelas inversoras. Tudo bem? Essa saída aqui vai realimentar aqui na entrada da inversora. Essa saída dessa de baixo vai realimentar. Vai conectar na entrada da outra inversora. Certo? Aí eu tenho, ó, uma entrada de controle aqui. Uma entrada de controle aqui, que eu vou chamar de R. Já vai ficar muito claro porque que eu vou escolher esses nomes. Eu vou chamar de R. Tem outra entrada de controle aqui, que eu vou chamar de S. Eu vou ler essa entrada aqui, eu vou considerar aqui uma das saídas. Eu vou chamar essa saída aqui de Q. E tem outra saída que eu posso escolher olhar aqui, que eu vou chamar de QN. Mas cuidado que esse Q não é o... Eu estou chamando de QN de propósito, não é o Q barrado. Você vai ver que não funciona exatamente que nem o Q barrado. Tudo bem? Vamos ver o que essa parada aí faz. Vamos ver o que essa parada faz. Ok? E aí, muita atenção comigo agora. Se você entender essa parada aqui, provavelmente a coisa mais difícil que tem para entender. O resto é só a gente botar alguma tralha em torno dessa caixinha. Então vamos lá. Eu tenho duas entradas S, R, e eu tenho duas saídas Q, QN. Se eu tenho duas entradas, eu posso botar 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Todas as combinações de entrada estão aí, certo? Tudo bem? Então vamos olhar, eu vou começar a olhar dessa linha aqui para baixo. Guarda aquela linha 0, 0 por último. Porque ela é onde está a mágica da brincadeira. Tudo bem? Mas vamos ver aqui então o negócio. Se entrar 0 na entrada S, 1 na entrada R. Vou fazer de amarelo. Então acompanha aqui comigo. Eu estou colocando do lado de fora 0 aqui, 1 aqui. Tudo bem? Olha lá na tabela verdade para ver se a gente consegue calcular a saída. Vamos lá. Se uma das entradas for 0 na NOR, eu preciso conhecer o B para poder fazer o B barrado. Todo mundo concorda? Então a portinha de baixo, eu ainda não consigo saber quanto vai ser a saída. Só olhando essa informação. A de cima. Está entrando 1. Quando entrar 1 na NOR, sai 0. Sempre. É a parte de baixo da tabela. Todo mundo tá vendo? Sai 0. Então eu já sei, só com a informação que está aqui, que aqui tem que aparecer um 0, certo? Esse 0 vai aparecer aqui, que é o fio, leva ele para lá. Agora eu sei o que está acontecendo lá de baixo. Está entrando 0 e 0. Quanto é que tem que ser a saída? Daquela segunda portinha lógica. Eu vou chamar isso aqui de A e de B. Da porta B, quanto é que tem que ser a saída dela? Quanto? 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 E o B é quanto? Então tem que sair quanto? 1. Fala com energia. 1. Participa. 1. Todo mundo. Porque se eu falo, eu pensei. Se você fala, no mínimo você pelo menos teve um esforço de se repetir. Se eu pensar, eu aprendo. Se você pensar, você aprende. Tudo bem? E eu já aprendi essa parada.
Eu já fiz a prova. Eu já passei na prova, sacou? Essa é a questão. Tudo bem? Então não pense que repetir é besteira, não. Saiu 1, aqui vai aparecer 1, que o fio levou para lá. Quando entrar o em 1, sai 0. Eu já sabia. Quanto que é a saída da máquina, então, para essa situação? Ora, o Q vai ser 0 e o QN vai ser 1. Tem alguma... Percebam que vai ficar assim, né? Enquanto eu mantiver essas entradas aí, fica assim. Não tem nada estranho aí para acontecer. Todo mundo confortável com isso, gente? É só ir olhando lá o circuito fazendo alguma coisa. Próxima linha. Eu vou escrever ela de laranja. Próxima linha eu tô botando. Acompanha só o laranja agora. Eu vou deixar o amarelo aí, tá? Entrou 1 aqui, 0 aqui. Quando entra 1 na NOR, eu já sei que vai sair 0, então vai aparecer 0 aqui. O 0 vai aparecer do lado de cá, porque o fio leva ele para lá. 0 e 0 faz aparecer 1. Aparece 1, 1 e 1 dá 0, que é o que já tinha concluído a porta. Alguma dúvida? Mesma coisa que aconteceu antes, só está de cabeça para baixo agora. Nessa situação aqui, a saída virou 1 e essa saída virou 0. Até agora é o Q barrado mesmo. Agora o 1 e 1. Eu vou fazer ele de azul. Tá entrando aqui, ó, 1 e tá entrando 1. Pergunta. Quando entra 1 na NOR, quanto que vai sair na saída? 0. Então, eu vou olhar de cima primeiro, só porque eu quero. Aqui vai aparecer 0, e aí aqui vai aparecer 0. Aí a de baixo tá vendo 0 e 1, ela já vai produzir 0, porque ela já tinha visto aquele 1, é só o que ela precisava. Esse 0 vai aparecer aqui, a de cima vai ver 1 e 0, e aí vai produzir 0. E parou, né? Tá tudo determinado já, certo? Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Então, quanto que é a saída? 0 e 0. Muita atenção aqui. Muita atenção aqui, porque vocês vão ver vários e vários livros, inclusive o Waker, inclusive o Todd. Eles vão dar um nome para esse estado aqui, para essa situação. Eles vão chamar isso de estado proibido. Eu não vou usar esse nome, porque tipo, o estado proibido fica parecendo que tem uma coisa errada com o circuito. Tipo, não tem nada errado com o circuito. Você botou 1 em 1, aparece 0 e 0. Eu vou mostrar para vocês qual é o problema do 0, 0. Que não é exatamente aquele 0, 0. Tá? Todo mundo está vendo que se eu puser a entrada 1 em 1, o circuito produz 0, 0, não tem nenhum probleminha com isso. Só apareceu. Esse 0, só que essa linha, ela gera um problema quando eu saio dela e é uma situação bem específica. A gente vai comentar. Mas eu não vou dar esse nome de estado proibido. É só uma linha, uma entrada como outra qualquer e ele produz uma saída como outra qualquer. Todo mundo está vendo isso? Todo mundo está vendo isso? Então, beleza. Eu vou copiar aqui esse negócio. Duplicar. Para eu poder apagar um pouco. Para eu limpar um pouco o negócio aqui agora, tá? Porque agora eu quero ver o que acontece. Agora eu quero ver o que acontece naquela outra linha lá, a primeira, que a gente deixou para depois. Presta atenção aqui comigo. Eu vou fazer de verde, que eu acho que vai aparecer branco aí para vocês. Eu vou botar aqui 0 e 0. Tudo bem? Aí, é isso que eu estou botando na entrada agora. A porta A, ela está vendo 0. Eu não sei ainda quanto que é a outra entrada. Eu consigo decidir agora quanto que é a saída dela? B barrado, mas eu não sei ainda quanto que é o B. Então eu não consigo decidir, certo? Então deixa pra lá. A de baixo, ela tá vendo 0. E eu não sei ainda qual é a outra entrada. Eu consigo decidir qual é a saída dela? Sim ou não? Não. Certo? Eu preciso ver a outra entrada para fazer o B barrado. Então vamos fazer uma hipótese aqui agora. Eu vou precisar chutar e ver o que acontece. Primeiro chute que eu vou fazer é um chute, tá? O primeiro chute que eu vou fazer é... Tinha um 0 lá. Afinal, não é estranho fazer aparecer um 0 lá, porque é só eu botar aqui ou aqui, certo? É só eu ir lá na porta lógica e botar assim, 0, 1,
Aí aparece um 0 naquela posição, e aí eu troco para 0, 0 as entradas. Aí tinha um 0 ali naquela posição. Todo mundo bem com isso? Certo? Tá? Eu vou supor que eu estava aqui, então tem um 0 aqui, tem um 1 aqui. Eu estou vindo, é como se eu estivesse vindo daqui para cá. Estava 0, 1 antes, e aí eu troquei para 0, 0 as entradas. Não tem nada de absurdo tentar fazer isso, né? De onde eu vim eu conheço, para onde eu estou indo, eu sei o que estava lá no circuito. Então, vamos supor que tem 0 e 1 ali. Então, 0 e 1, aqui está aparecendo 0. 0 e 0, quanto que é a saída? 1, que já estava lá. 1, que já estava lá. 0 e 1, quanto que é a saída? 0, que já estava lá. Então, vocês concordam comigo que se eu puser 0 e 0, já tinha, eu supus que já tinha de amarelo 0 e 1 na saída. A saída vira 0 e 1. Continua o que já estava lá. Certo? Certo? Por outro lado, agora vamos fazer de amarelo. Imagina que antes não tinha 0 e 1, tinha 1 e 0. Vamos ver o que acontece, pode ser? Porque, e não é estranho botar aquele 1 e 0. É só eu botar essa entrada aqui, vai aparecer aquele 1 e 0, aí eu troco a entrada para 0 e 0. Certo? Então, vamos lá. Agora vocês vão olhar o azul, sei lá, a verde lá. Verde com vermelho, tá? Então, vamos lá. Na portinha de cima tá aparecendo 0 e 0. Quanto que é a saída? 1, que já estava lá. A de baixo tá vendo 1 e 0. Quanto que é a saída? 0, que é o que já estava lá. Opa! Essa entrada é uma entrada meio curiosa. Porque se tinha na saída 0 e 1, na hora que eu botei essa entrada 0 e 0, ela só manteve o que estava lá. Na hora que eu botei a entrada 1 e 0, e eu botei essa entrada 0 e 0, ela só manteve o que estava lá. Você não percebeu que a única coisa que ela fez é pega o que já está lá e mantém o que está lá. Já vai olhar. Calma. Calma. Mas todo mundo percebeu que aquela entrada, aquela combinação 0 e 0, o que ela faz? Ela pega o que já estava lá e mantém o que já estava lá. Independente do que seja. Que é o que o primeiro circuito fazia, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui faz exatamente isso, né? Se eu conseguir botar um 0 em algum lugar, ele mantém aquele 0. Se eu conseguir botar um em algum lugar, ele mantém aquele 1. Certo? É a mesma propriedade. Todo mundo tá vendo? Só que agora eu tenho outras entradas, eu tenho combinações que me permitem escrever o 0 e escrever 1. Que é o 0, aquelas entradas, ó. 0, 1, 1 e 0. 1, 0. Tudo bem? Eu vou, em vez de escrever esse, aí eu preciso escrever alguma coisa na tabela, tá? Eu vou escrever assim, ó, a função, a saída daquela função ali, tá? Eu vou escrever assim, ó, last kill. Eu vou falar assim, é o que já tinha aí. A saída vai ser o que já estava lá na saída. Se estava 0, vai continuar 0. Se estava 1, vai continuar 1. E aqui eu vou escrever assim, last kn. Se estava 0, mantém 0. Se estava 1, mantém 1. Tudo bem? E aí até aqui o que está acontecendo? Vamos ler, porque eu gosto de ler, ter algum tipo de semântica, porque é a semântica que vai me ajudar no final das contas, tá? E eu gosto de usar esses nomes logo de começo aqui, porque olha só o negócio. Sei lá. Pausa. Eu vou dar nomes para essas combinações de entradas, porque as entradas são como se fossem comandos, são como se fossem instruções que eu dou para a máquina. Faça tal coisa. Não é isso? Faça isso, faça aquilo, tá? Claramente, esse comando aqui eu vou chamar ele de, claramente, eu vou chamar ele de set. Bota a saída, eu falando do quê? Olhando só o quê? Bota a saída igual a 1. Vou chamar essa operação de set. Seta bit. A segunda linha serve para escrever um 0 na saída. Eu vou chamar ela de reset. Por isso que eu chamei de S, o S de set e o R de reset, nas entradas. A entrada S serve para escrever 1 na saída. A entrada R serve para escrever 0 na saída. A primeira combinação, 0 e 0. Quando eu estou falando, eu não quero que você nem set nem reset. 0 e 0. O que eu estou falando para ela? Lembra
do que estava aí. Eu vou chamar esse comando aí de hold. Hold. Sustenta. Mantém. E é para ficar bem, pensar assim mesmo, tá? Você tem uma máquina, você pode escrever 0, você pode escrever 1. Como é que você escreve 0? Você vai lá e bota 1 no reset. Como é que você escreve 1? Você bota 1 no set, no S. Se você fizer 1 de cada vez, ela funciona assim. Tem uma combinação que é nem seta nem reseta. Você está falando para ela, só lembra o que eu botei para você aí. Você seta a máquina e fala para ela, lembra aí. É o 0 e 0. Tudo bem? E tem essa terceira coisa aí, que é o set e reset juntos. Eu não vou dar nome nenhum aqui para ele, tá? Mas percebam que não tem nada de estranho, assim, é uma combinação que você pode botar lá. Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Como é que é? Isso aqui eu vou dar um nome para esse circuito, tá? Eu vou chamar de LET SR ou RS. LET SR. Tudo bem? LET. O que significa LET? LET é tipo interruptor-chave, tá? Em inglês. Interruptor. No meu caso aqui, eu vou chamar de LET toda vez que o meu circuito for assíncrono. Já vai aparecer o circuito síncrono, aí vocês vão perceber qual a diferença. Por enquanto, deixa isso aí. Mas assíncrono, para mim, vai querer dizer... Sempre, na hora que eu mudar a entrada, o circuito calcula alguma coisa e muda a saída. Na hora que eu mudo a entrada, o circuito calcula alguma coisa e muda a saída. É isso que eu vou chamar de assíncrono. Tá? Ao passo que o síncrono, eu mudo a entrada e ele não calcula imediatamente. Ele espera alguma coisa acontecer. Ele espera um sinal de sincronia. Tá? Ele espera alguma coisa. Ele não faz na mesma hora. Tudo bem? O síncrono parece mais simples, quando eu falo assim. Parece mais simples. Só que fazer as máquinas assíncronas é muito mais difícil do que fazer máquinas síncronas. Todas as máquinas que praticamente vocês conhecem são síncronas. Praticamente todas. Porque vocês vão ver que a lógica de operação delas é estupidamente mais simples. Mas ainda assim, estupidamente poderoso. A base da máquina de Turing é uma máquina síncrona. Tá? A base da máquina de Turing é uma máquina síncrona. Precisa botar uma coisa mais lá com ela, mas é a base dela. A máquina de estados finitos síncrona. Tudo bem até aí? Beleza. Professor, você está me dizendo então o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Se eu vier aqui e puser a entrada reset, e aí depois eu puser a entrada hold, a saída vai ser 0. A saída lá no quê? Exato. E ela vai lembrar desse que você guardou lá enquanto for 0, 0 na entrada. A qualquer momento que você resolver escrever outra coisa. Por exemplo, você vê aqui, falou, não, agora eu quero que ela lembre o bit 1. Você vai lá e bota essa combinação de entradas, 1 e 0, setou a máquina. Aí você vai, bota no hold de novo. E aí a máquina lembra que você escreveu 1 nela. E ela fica lembrando. Até aí, ok, gente? Essa é a operação que eu vou chamar de normal. É assim que a gente quer usar a máquina. Tudo bem? Professor, o que acontece? Vamos lá. O que acontece se eu escrever... Antes até do 1 para o 0, 0, que é o problemático. Mas todo mundo quer que vocês percebam também que se eu estou aqui no reset e mudei para o 7, a saída muda do 0 para o 1. Não tem... E se eu mudar estou no reset, estou no 7, mudar para o reset, a saída muda de 1 para 0. Todo mundo está vendo, não tem nada estranho aqui. E se eu sair do reset e for para cá, a saída vira 1 e 1. E se eu sair desse estranho aqui e for para o 7, a saída vira 1 e 0. Nada de extraordinário. Tudo bem? Agora, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Tá? Quando eu tiver nessa combinação de entradas e for para o 0, 0. Direto. Vamos ver. Tudo bem? Então, deixa eu duplicar aqui.
Então vamos ver aqui, ó, o negócio. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Ó, tô na seguinte situação, então. Deixa eu limpar aqui. Tô na seguinte situação, então. Eu fui lá, botei a máquina naquele estado 1 em 1. 1 em 1 a gente já viu. 1. Aqui vai aparecer 0, aqui vai aparecer 0, aqui tem 0, aqui tem 0. Nada de estranho. A gente já calculou isso aí. Tudo bem? Aí eu fui lá e mudei a entrada do jeito que tá aqui. Mudei a entrada para 0 e 0. Vou desenhar de laranja. Tudo bem? Todo mundo está vendo que a máquina, as portas lógicas todas estão vendo as entradas todas que elas precisam, né? Então vamos lá. A portinha A, ela está vendo 0 e 0 na entrada. Quanto que é a saída? 1. Não, olha a porta lógica, A. Ela está vendo 0 e 0 na entrada. Quanto que tem que ser a saída dela? Não, filho. Olha só a porta lógica A. Olha a tabela verdade está ali, por isso que eu não apaguei. A porta A, que é uma NOR, está vendo 0 e 0. Quanto é que vai ser a saída dela? 1. Então aqui tem que aparecer 1. A de baixo está vendo 0 e 0. Eu ainda não propaguei aquela coisa. 0 e 0. Quanto é que tem que ser a saída? 1. Vocês estão comigo aí? Todo mundo está vendo? A porta B está vendo 0 e 0, 0 e 0. Ela vai olhar e falar, produziu 1. Ela produziu 1. Aí, agora eu vou propagar pelo fio. O 1 lá de cima vai aparecer aqui, 1 de baixo vai aparecer aqui. A porta de cima está vendo o que agora? 0 e 1. 0 e 1, quanto que é para ela produzir na saída? 0. Opa, então ela vai olhar e falar, ixi, minha saída está errada. Preciso produzir o 0. A de baixo, tá vendo? 0 e 1. Quanto que é para ela produzir na saída? 0. Ela falando. Cara, minha saída tá errada, preciso fazer outra coisa. Aí vou propagar agora os sinais aqui. O 0 vai aparecer aqui embaixo, o 0 vai aparecer aqui embaixo. A de cima tá vendo 0 e 0, para fazer o quê? Todo mundo tá vendo que vai ficar aqui, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Todo mundo tá vendo que potencialmente pode acontecer isso? Isso é a primeira coisa que pode acontecer. Todo mundo tá vendo? A máquina oscilar. Então, mesmo se colocar um reset depois. não, na hora que você travar o reset lá, ela se arruma. Esses aqui, ó, na hora que você puser qualquer uma combinação desses aqui, a máquina vai lá e, bum, ela para quieta no lugar. Tá ali, ó, tá bem definido o que vai acontecer com ela. Só se olhar a tabela verdade que a gente fez ali. O problema é quando eu boto... Esse problema pode acontecer. Eu já vou mostrar que pode acontecer outras coisas. Esse problema pode acontecer quando eu estou naquele estado 00 e eu falo para ela, lembra disso. Essa máquina ela tem dificuldade de lembrar esse 00. Ela consegue lembrar o 01, 110. Não tem nenhum problema. Mas ela tem dificuldade de lembrar o 00. Todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo? Esse 00, eu vou dizer que é uma situação que eu vou chamar de meta-estável. O 0, na hora que eu boto a entrada 1, ela produz 00. Mas pode ser que eu faça alguma coisa que é como se fosse um castelozinho de carta que está lá feito e você encosta nele e desaba. Oscila, por exemplo. Tá vendo? O meta-estável, vocês vão ver no livro a analogia assim, ó, uma colina, sei lá, alguma coisa assim, uma bolinha bem aqui em cima. Tem como você botar a bolinha lá em cima e ela fica lá paradinha, certo? Tá aqui, ó. A bolinha tá lá em cima e ela fica paradinha. Só que, se você der uma empurrada na bolinha, por exemplo, se você dar uma empurrada na bolinha para a esquerda, a bolinha sai e ela vem parar aqui. E aí ela fica aqui, certo? Se você der uma empurrada na bolinha para a direita,
Bateu o vento lá, a bolinha vem para cá e não volta lá para cima. Todo mundo tá vendo? Essa situação aqui é o que a gente chama de meta estável. Ela fica lá. Você pode botar o circuito e ele fica lá. Você pode botar o sistema e ele fica lá. Mas se alguma perturbação acontecer, e aí no nosso caso, perturbação é mudar a entrada. Se alguma perturbação acontecer, você não consegue voltar para ele. Você vai para algum outro lugar e você não volta ali. Tudo mundo bem? Que é o que aconteceu aqui, ó. Eu estava aqui, eu perturbei ele e aí ele ficou doido, ó. Oscilou. Todo mundo de acordo que isso aqui é uma possibilidade, né? Outra possibilidade. Vou copiar de novo. Outra possibilidade. Vamos lá, ó. Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Os vermelhinhos. Vamos imaginar que a portinha A, eu vou desenhar um mais em cima dela, seja um circuito um pouco mais rápido que o B. Sei lá, por qualquer motivo, essa porta lógica ela calcula as coisas um pouquinho mais rápido que a outra. Então, sempre eu vou olhar primeiro o que o A faz e aí o B espera o que o A calcular. Tudo bem? É isso que eu estou propondo. Então, vamos lá. Na situação aqui, ó, eu estou lá no 1, a saída está 0, 0, as portas estão vendo aquela coisa ali. Aí eu mudei a entrada para 0, 0. Então, nessa situação aqui, onde o A é mais veloz, eu vou olhar primeiro o que o A faz. Aí o A está vendo 0 e 0. Quanto que tem que ser a saída que ele vai produzir? 1. Eu vou supor que essa propagação é rápida o suficiente para que mudar antes do B fazer qualquer coisa. O B é lento. Ele muda a entrada lá e ele espera, ele demora. Ele é meio lentinho. Tudo bem? Todo mundo tem um colega que é meio devagar, assim. É esse aqui. Aí, eventualmente, estabilizou. Aí o B fala assim, agora eu vou calcular. Aí o B tá vendo 0 e 1. Quanto que é para ele produzir a saída? 0. Aí aqui aparece 0. O 0 e 0 já estava lá. Dá 1. Parou, né? Parou, estabilizou. Todo mundo concorda que estabilizou. Eu vou desenhar de azul o segundo caso, onde o B é mais rápido que o A. Então, no início eu estou com 1 amarelo, 0 e 0 na saída amarelo. Aí eu mudei para 0, 0. Só que agora o B faz as coisas primeiro. Então o B está vendo 0 e 0. Quanto que ele produz na saída? 1. Aí o 1 propagou, apareceu aqui. A portinha A agora resolveu. Não, agora eu vou olhar o que eu vou fazer. Ela está vendo 0 e 1. Quanto que é para ela produzir na saída? 0. Aí o 0 apareceu aqui, o B fala assim, 0, 0 é 0. 0, 0 é 1, já estava aí, pronto. Parou, certo? Vocês estão vendo que para a mesma combinação, na mesma sequência de entradas, 1, 1, depois eu troquei para 0, 0, pode acontecer 3 coisas diferentes. A primeira coisa, o circuito oscilar. A segunda coisa, a saída virar 1, 0. A terceira coisa, a saída virar 0, 1. Então, 3 coisas diferentes. Para a mesma entrada, todo mundo está vendo? Para a mesma sequência, 3 coisas diferentes. Tudo bem? Por isso que a gente vai evitar, vamos lá, por isso que a gente vai evitar usar essa transição. No primeiro momento fica aparecendo, professor, mas assim, tá lá, você pode ir lá e usar. Mas a gente vai mexer no circuito de tal forma que seja impossível fazer essa transição aqui. Porque todo mundo está vendo que essa transição ela é problemática, certo? Essa transição, ela me dá problema. Por quê? Porque nessa transição aqui, nessa sequência, eu não consigo saber o que a máquina vai fazer. Não é que ela não faça nada. Ela faz uma de 3 coisas. Qual ela vai fazer, eu não sei a princípio. Engenharia, a gente não quer um sistema. Esse tipo de sistema aí a gente chama de sistema não determinístico. Eu boto uma sequência de entradas nela, tem mais de uma coisa que eu vou chamar de correta ou possível para ela fazer. E as 3 coisas são igualmente certas. Não é, perceba que eu não estou falando que são igualmente prováveis. Eu estou dizendo que
Eu olhando aqui, eu engenheiro, olhando de fora do sistema, não preciso decidir se é a opção 1, a opção 2 ou a opção 3. As três são possibilidades. Não tem nada que me permita falar, é o 1, porque é isso, isso e aquilo. Não, as três coisas são três possibilidades. Igualmente boas. Esse tipo de sistema aqui a gente chama de não determinístico. Para a mesma entrada tem mais de uma saída. Tudo bem? E a gente quer evitar com todas as forças fazer esse tipo de sistema aqui aparecer. Por quê? Porque ele complica imensamente a parada. Tipo, começa a botar uma grande interrogação. Tá, e aí? Tem uma coisa aqui que está acontecendo no meu circuito, eu não sei o que vai acontecer. Como é que eu analiso algo que eu não sei o que vai acontecer? Tudo bem? Todo mundo bem até aí? Todo mundo entendeu o funcionamento disso aqui? O que eu tenho até agora? Eu tenho um circuito que eu vou fechar numa caixinha preta, presta atenção, que tem duas entradas. S, R. Tem duas saídas. Q é barrado, que funciona sob essa lógica aqui, ó. Perceba que é um circuito com memória. Tem uma das combinações de entrada onde a saída depende do que aconteceu antes. Para eu saber, quando eu boto lá a entrada 0 e 0, para eu saber quanto vai ser a saída, eu preciso saber o que aconteceu antes com a máquina. Eu preciso saber se eu vim daqui, daqui ou daqui. Eu preciso saber alguma coisa do passado. Isso é o efeito da memória. Isso é a máquina sequencial. Eu só consigo determinar o que a máquina vai fazer, aquele 0, 0, se eu souber o passado da máquina. Perceba que, outra coisa, você não precisa saber todo o histórico dessa máquina. Você só precisa saber qual é, o que estava acontecendo imediatamente antes de você botar aquele 0, 0. Você estava no reset, você estava no set ou você estava aqui nesse esquisitão? Você só precisa saber, eu estava aqui, aqui ou ali. Se eu souber isso, eu sei o que acontece quando eu boto 0, 0. Eu só preciso lembrar uma coisa imediatamente atrás de mim. Todo mundo tá vendo? Eu não preciso lembrar o histórico inteiro, eu só preciso lembrar o que aconteceu imediatamente. Agora que, tipo, eu fui pro 0, 0. Eu preciso saber o que aconteceu imediatamente atrás aqui, logo antes de ir pro 0, 0, na entrada. Se eu souber isso, bom, eu sei o que vai acontecer na coisa. Todo mundo bem? E aí o que eu chamei de estado? Não foi a informação necessária para calcular o futuro da máquina de acordo com o passado? Ora, isso aqui é o estado da máquina. Se eu souber que tem 0 ou que tem 1, esse aqui, eu sei o que vai acontecer na próxima, eu sempre sei o que vai acontecer na próxima entrada. Eu só preciso lembrar, tem 0 ou tem 1 lá no Q? Ignorando que a gente vai botar esse estado esquisito. Aquela transição louca. Eu só preciso saber, tem 0 no Q? Tem 1 no Q? Se eu souber isso, é o que basta. Todo mundo percebeu? Todo mundo comigo? Esse 0 ou esse 1, o Q, esse bit, é o que eu estou chamando de estado nessa máquina aqui. Eu preciso saber essa máquina, eu preciso lembrar esse estado aqui. Ou melhor dizendo, conhecer esse estado aí, conhecer essa informação, me permite saber o que a máquina faz no futuro. Não saber não me permite conhecer o futuro da máquina. Tudo bem? Todo mundo ok, gente? Todo mundo ok? Vamos lá. Continua aqui comigo. Continua comigo. Vamos fazer uma modificação nessa máquina para incluir um enable, um sinal de enable nela. Eu quero um outro bit aí, uma outra entrada, de tal forma que, quando essa outra entrada for 0, eu fico nesse estado de hold aqui. Quando essa entrada for 1, eu funciono normalmente como está aqui. Ok? Como é que eu faço isso então? Vou explicar. Minha proposta é fazer o seguinte. Deixa eu limpar aqui.
fazer o seguinte. Vou botar... Cadê? Vou botar o seguinte. Vou desenhar de vermelho. Acompanha aqui comigo. Vou botar... peraí. Não. Antes de botar isso aí. Vou deixar isso para a próxima aula. Mas deixa eu fazer uma modificação nessa máquina aqui. Porque ela é mais fácil de pensar o enable da outra. Da variação dessa. Peraí, vamos lá. Deixa eu fazer uma variação disso aqui. Todo mundo... Como é que eu construí esse let SR, tá? Eu tinha os inversores. E aí eu substituí o inversor por um inversor programável. Todo mundo tá vendo? Eu olhei a NOR como se... Eu não olhei a NOR como se fosse a NOR. Eu olhei a NOR como uma coisa que faz assim. É um inversor ou escreve 0. Certo? Tem outra porta que serve para fazer isso também, que é a NAND. Olha só o negócio aqui. A NAND funciona assim. Ó. A NAND funciona assim. A, B... barrado. A NAND funciona assim. Quando for 1, vai ser 0, em todos os outros casos é 1, certo? Se a gente olhar metade de cima e metade de baixo, igual a gente fez ali na outra, olha só o negócio. A metade de baixo faz o B barrado, certo? A metade de cima escreve 1. Tudo bem? Eu posso vir aqui e falar assim, olha, o que eu preciso para fazer o let é uma coisa aqui, ora é o inversor, B barrado, ora escreve um bit. Ali eu usei, no primeiro caso eu usei, escrever o bit 0. Aqui eu posso usar a NAND para escrever o bit 1, em vez de escrever o bit 0. Tá? Aí o circuito fica assim. A NAND está aqui, a NAND está aqui. Está visível, tá? Do lado de cá, né? Aí aqui vai ser, ó, uma saída que eu estou chamando de Q. Uma saída que eu estou chamando de QN. Tudo bem? Uma das entradas aí, eu vou só adiantar, vocês vão fazer em casa a mesma coisa que a gente fez para essa tabela verdade que está aqui, da anterior. Mas uma das entradas vai ser o set, só que ele vai funcionar com a lógica negativa. Eu ligo ele quando eu escrevo 0. Em vez de ligar ele quando eu escrevo 1. E tem um reset que funciona com lógica negativa. Tá bem? Funciona ao contrário, entre aspas ao contrário. Tá? Vocês vão fazer a tabela verdade, mas eu vou dar aqui o resultado, mas vão fazer lá, igual a gente fez ali, passo a passo. Bota lá 1 e 0, 0 e 1, 1 e 1, 0 e 0. Vê o que acontece em todas elas. Tá? Mas o que vai acontecer é... Vai acontecer o seguinte. Quando o S barra e o R barra, que é o nome das entradas, quando for 0 e 0, a saída vai ser 1 e 1, que é aquele estado esquisito. Quando o set tiver acionado, e ele aciona com 0, aqui vai ser 1 e aqui 0. Eu ligo o set botando 0 nele, eu desligo o reset botando 1 nele. Nesse caso aqui. Aqui vai ser 0 e 1, porque eu resetei a máquina. Tá? E esse 1 e 1 vai ser o estado que lembra. Vai ser a entrada que lembra. Leste. Ok. Tudo bem? Todo mundo bem até aí? Eu vou parar aqui. E o que eu vou fazer na aula que vem? Na aula que vem eu vou fazer basicamente duas coisas. Assim, primeiro, o que eu quero fazer na aula que vem, tá? Eu quero pegar isso aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer com essa máquina, eu vou botar um enable nela. Nessa segunda aqui, porque é um pouco mais fácil fazer o enable nessa aqui, porque a lógica volta a ser lógica negativa em vez de positiva. Tá? Então eu vou botar um enable nela. Aí depois de eu botar um enable, que me permite ligar e desligar, eu vou, entre aspas, consertar o problema de eu poder vir daqui para... Opa, perdão.
Nesse caso aqui, daqui para cá. Que é o que a gente viu que é a transição que dá problema. Eu vou botar alguma coisa na máquina que não me permite fazer isso. E olha só, a solução é simples. Como é que eu impeço de eu poder fazer aquela transição? É só eu falar, travar de tal forma que as duas entradas SR sempre sejam um barrado do outro. Certo? Se uma sempre for barrada do outro, não tem como eu fazer aquela transição. Certo? Só que se eu fizer isso só direto aqui, eu também não tenho como lembrar, porque eu não consigo acionar esse comando, né? Por isso que eu vou botar o enable. O enable vai me permitir fazer isso aqui. Mas aí o que eu vou fazer no próximo... fazer então? Eu vou botar uma lógica lá dentro que não me permita fazer essa transição que faz a meta-estabilidade acontecer. Ela não resolve completamente o problema de meta-estabilidade. Aí isso eu vou deixar para vocês lerem nos slides, tá? Um monte de detalhes de temporização. Tá? Não resolve completamente. Mas já evita que a gente faça um monte de besteira. Já evita. Por quê? Porque aí eu, projetista, aí eu já não consigo fazer tanta besteira. Se a besteira acontecer é por alguma outra coisa mais complicada. Tá? E aí, por fim, o terceiro passo que eu vou fazer na próxima aula é fazer uma máquina aqui. Em vez de mudar de entrada, em vez de mudar de saída, sempre que a entrada mudar, eu quero falar para a máquina. Quero botar uma outra entrada lá, fazer alguma coisa, de tal forma que eu fale para a máquina. Máquina, as entradas estão aí mudando. Esquece as entradas. Está aí mudando. Em vez de você ficar o tempo todo calculando alguma coisa, fica paradinho aí. Fica aí. Aí está acontecendo um monte de... Eu vou falar para você quando é que é para você calcular. Eu quero estalar o dedo, literalmente. Na hora que eu estalar o dedo, você vai lá e calcula. E aí para. E aí a entrada vai ficar toda doida aí. Enquanto eu não instalar o dedo, você fica paradinho aí. Eu tô falando pra você fazer menos trabalho. Pra você ser um pouco mais preguiçosa. Pra você só trabalhar na hora que eu falar pra você. Agora. É isso que eu quero fazer. Quero fazer a máquina que responde a um evento. O evento, no meu caso, quer ser, no exemplo que eu estou usando, instalar o dedo. E o que eu chamo de evento é uma coisa muito etérea, assim, né? Efêmera. Extrair o dedo. Aconteceu e acabou. Ou de novo. Vocês vão ver uma coisa acontecer e aí ela vai acabar. De novo. Pela dramaticidade. Vocês vão ver uma coisa acontecer e ela vai acabar. É bem diferente do que a máquina está fazendo agora. Porque agora, eu mudei a entrada, a máquina... Eita, mudou a entrada, eu preciso calcular alguma coisa. Eita, mudou a entrada, eu preciso calcular alguma coisa. Eita, mudou a entrada, eu preciso calcular alguma coisa. A máquina está sempre olhando as entradas. Agora. Eu não quero que isso aconteça. Tá? Eu quero fazer a máquina responder a um evento. Um evento. Um evento. Um evento. Tudo bem? Aí, obviamente, a gente vai precisar descrever esse evento com os bits, tá? Porque aqui eu estou estralando os dedos, né? Como é que eu represento com os bits? Essa é uma questão que a gente vai resolver também na aula que vem. Eu quero representar essa coisa que acontece e acaba, assim, ó, rapidão. E acabou. Esse aqui é digital, né? Não, digital é o fato de ser de níveis discretos. Lembra que tudo aqui que a gente está fazendo é digital. Só que a gente vai discretizar o tempo também. É isso que a gente vai fazer. A gente vai andar um passo a mais no caminho para dentro da abstração. Porque por enquanto, as coisas mudam o tempo todo. Os bits podem mudar todo o tempo. A partir da aula que vem, eu vou fazer uma máquina que os bits não mudam em qualquer momento mais. Os bits mudam em momentos determinados no tempo. Eles mudam em momentos muito específicos. E no meio do caminho não tem nada. Não tem nada. Do ponto de vista da lógica, tá? Do ponto de vista da lógica. Dos circuitos, tem lá a tralha toda. Quem vier na aula de eletrônica já tá, vocês estão convidados. Vocês vão ver as simulações e o tempo todo tem alguma coisa lá. Mas o tempo todo. Mas aqui, para o que a gente vai fazer, tá?
A gente vai fazer o tempo ficar, entre aspas, digital também, Lucas. O tempo vai ser discreto também. O tempo não vai ser mais para a máquina, tá? O tempo continua sendo o tempo é o que ele é. Mas a máquina para de funcionar, ou melhor assim, para a máquina só faz sentido fazer alguma coisa em alguns instantes determinados, que vão ser determinados por um sinal externo, que eu vou chamar de sinal de sincronia, que vocês vão ver no livro chamado de clock. Eu não gosto desse nome, por razões que eu vou explicitar um pouco melhor na aula que vem. Tudo bem? Eu acho que mais confunde do que ajuda. Mas é o nome clássico, o clock. Tudo bem, gente? Até quarta-feira. A gente se